seu Rebelo se queixa de que eu o ataquei, né, em coisas que eu disse dele. Não ataquei coisíssima nenhuma. Nunca ataquei o seu Rebelo. Tudo que eu disse dele são coisas óbvias e arquiprovadas, que em si mesmas e moralmente não teriam nada de ofensivo. Eu apenas disse que ele é um comunista e que se existe algum nacionalismo dele, é um nacionalismo de comunista que é diferente do nacionalismo dos outros. Como é que é o nacionalismo comunista? Eu vou explicar para vocês. Se vocês lerem as obras de Lenin, porque tem... Comunista hoje não lê nem Lenin, não lê nada. Bom, as obras de Lenin é um saco, porque são 54 volumes. É um dos negócios mais chatos que existe no universo. Nas obras de Lenin, ele condena abertamente e drasticamente qualquer nacionalismo. O nacionalismo ele via como um artifício burguês para dividir o proletariado internacional, que Marx havia conclamado a união. Proletários do mundo todo univos. Então, em vez de unir, você separa os proletários pelas nacionalidades e coloca um para matar o outro no campo de batalha. É assim que entendia Lenin. Então, combatia todo nacionalismo. Como é que, passado todo esse tempo, pode ter nacionalista comunista, hein? Como é que foi isso? Foi o seguinte, no tempo do Stalin, na guerra, Stalin entendeu que o nacionalismo poderia ser usado como arma anti-imperialista, de outra maneira, assim, contra as nações mais ricas, sobretudo os Estados Unidos, como arma anti-americana. Jogar os países pobres contra o imperialismo. Então, de certo modo, transferia o campo de batalha da sociedade nacional para o campo internacional. E daí acontecia que a luta do proletário contra o burguês se tornava muito menos importante do que a luta das nações proletárias contra as nações burguesas. E foi isso que Stalin fez. A política do Partido Comunista Brasileiro, o partido do Luiz Carlos Prestes, foi exatamente assim durante muito tempo. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar no tempo do João Goulart, havia todo um discurso nacionalista, evidentemente anti-americano. Né? Só que é o seguinte, esta ideia de passar a luta do campo puramente social para o campo das relações internacionais foi uma ideia que não foi originária dos comunistas, foram os fascistas que inventaram isso. Foram dois dos grandes teóricos fascistas, Enrico Corradini e Alfredo Rocco. Alfredo Rocco depois foi ministro do Mussolini, né? E era uma espécie de potentado intelectual da época, assim como Giovanni Gentili. Mas eu procurei alguma referência a este caso no Giovanni Gentili, não encontrei, mas encontrei no Alfredo Rocco e no Enrico Corradini. Então, aí os comunistas simplesmente copiaram a ideia fascista e aplicaram, e funcionou, porque criou-se o chamado movimento terceiro-mundista, que era pegar todos os países do terceiro mundo e jogar contra os Estados Unidos. Isso funcionou, funciona até hoje. A vida do seu Aldo Rebelo é isso, pô. Né? Quer dizer, eu não estou acusando ele, estou assim, contando a biografia dele, foi isso que você fez. O Aldo Rebelo pertence ao Partido Comunista do Brasil, que é o partido de linha chinesa, e é um membro do Foro de São Paulo. Então, ele está aplicando o nacionalismo comunista, que é, no fim das contas, é apenas anti-americanismo. Ele se gaba de ter lutado em favor do Brasil contra ONGs americanas, né? E, de fato, ele o fez. Eu não sei se ele tinha razão, se não tinha, quem tinha razão. Pode ser até que esse esforço tenha sido acidentalmente benéfico para o Brasil, porque até veneno é benéfico, às vezes, dependendo do lugar e da situação, né? E do sintoma específico. O veneno, né? Estricnina, arsênico, pode ser útil para a saúde. Claro, então o comunismo, nacionalismo comunista pode também acidentalmente ser útil para a nação que ele favorece. Só que, considerado no plano global, é apenas um artifício para fomentar o quê? O imperialismo comunista, meu Deus do céu, russo ou chinês. É óbvio. Então, vejam se alguma vez o seu Aldo Rebelo disse alguma palavra contra o imperialismo chinês, que está dominando o país de uma maneira tão drástica e opressiva e desonesta como o imperialismo americano jamais fez. O imperialismo americano jamais saiu comprando consciência de governadores e prefeitos, né? Vendendo equipamentos falsos para tratamento médico que mata o paciente em vez de curá-lo. Eles nunca fizeram isso. O imperialismo americano jamais infectou o Brasil com um vírus para todo quanto é lado. Nunca fez isso. Então, o imperialismo chinês é muito mais brutal do que qualquer imperialismo jamais foi. E o nacionalismo, o patriotismo do seu Aldo Rebelo não diz uma palavra a respeito. Por quê? Porque é interesse do comunismo, é interesse do Foro de São Paulo, meu Deus do céu.
Foi isso que eu disse dele. Isso é atacá-lo? Eu estou só contando a sua vida, porra. Né? Aliás, eu antigamente até uma certa simpatia por esse homem, porque eu conheci no ano 2000, ele mesmo no seu vídeo, ele lembra que nós nos encontramos num debate na PUC, debate sobre a obra de Gilberto Freire, do qual ele era admirador e eu também. Então, nesse ponto, estávamos em pleno acordo. E eu, aliás, encontrei ali também o Jacó Gorender, que E como na época, posições antagônicas. Eu era ministro da presidente Dilma e tenho por ela respeito. Ela pode ter cometido qualquer erro, político ou econômico, mas a presidente Dilma é uma mulher honrada e honesta. Tá certo? Pode ter, no Brasil, mulher tão honrada e tão honesta na vida pública quanto a presidente Dilma. Mais do que ela, não há. É uma pessoa honrada. Foi afastada do governo, né, pelas contingências da disputa política que não se encerraram em 2014. Essa injustiça um dia vai ser julgada pela história, não acredito em julgamento de tribunais, porque tribunais são falíveis, né? A história vai julgá-la e reconhecer o papel dela. Então, houve ali uma diferença de opiniões. Só que eu não uso o passado para destruir o futuro. Eu uso o passado para tirar lições. Então hoje nós procuramos unir forças amplas, sem que esse seja o crivo. Ou seja, eu não posso usar o crivo do passado, porque senão não vou unir forças amplas no presente. E acho que daqueles que participaram do processo de afastamento, de impeachment da presidente, né, muitos podem hoje compor uma agenda de reconstrução nacional, tá certo? Mesmo contabilizando no passado aquilo que eu julgo, no caso do impeachment, que foram erros, tá certo? Mas eu tenho que olhar para o futuro e tenho que procurar unir forças amplas, desde que o interesse do Brasil reclame. Eu não tenho dúvida que o Aldo ele já está do nosso lado. Não tenho dúvida disso.